O propósito deste ensinamento é mostrar a você como usar sua imaginação para alcançar todo e qualquer desejo. A maioria das pessoas está completamente inconsciente do poder criativo da imaginação e, invariavelmente, se curva diante dos fatos, aceitando a vida com base no mundo exterior. Mas quando você descobre esse poder criador dentro de si, passa a afirmar com coragem a supremacia da imaginação, colocando todas as coisas em sujeição a ela. Quando o homem fala sobre Deus no homem, não percebe que esse poder chamado Deus é a própria imaginação do homem. Esta é a força criativa no ser humano. Nada sob os céus é rígido como pedra, diante do toque do Espírito. Modelador da imaginação, tudo é maleável, como o barro nas mãos do oleiro. Certa vez, um homem me disse: "Sabe, Neville, eu adoro te ouvir falar sobre imaginação. Mas enquanto ouço, eu invariavelmente toco a cadeira com os dedos e pressiono os pés contra o tapete, só para manter o senso de realidade e profundidade das coisas." Pois bem, sem dúvidas ele continua fazendo isso. Mas deixe-me contar sobre outra pessoa. Alguém que não tocava a cadeira com os dedos e não empurrava o pé contra o chão do bonde. Era uma jovem, recém-completando 17 anos, véspera de Natal, coração entristecido. Naquele mesmo ano, havia perdido o pai num acidente e agora retornava para o que parecia uma casa vazia. Sem formação, conseguiu emprego como garçonete. Naquela noite, estava chovendo, já era tarde. O bonde estava cheio de jovens rindo, voltando para casa nas férias, e ela não conseguiu conter as lágrimas. Felizmente, já como mencionei, chovia. Então ela ergueu o rosto para o céu, misturando suas lágrimas à chuva. E, segurando o corrimão do bonde, fez o seguinte. Ela disse: "Isso não é chuva. É a névoa do oceano. Isso que sinto não são lágrimas. É o sal do mar no vento. E isto não é San Diego. É um navio entrando na Baía de Samoa." E ali, naquele instante, ela sentiu como real tudo o que havia imaginado. A viagem terminou. Todos desceram. 10 dias depois, essa jovem recebeu uma carta de uma empresa em Chicago, informando que sua tia, anos antes, ao embarcar para a Europa, deixara com eles $3.000 com a instrução de que, caso não retornasse aos Estados Unidos, a quantia deveria ser entregue à sobrinha. Eles acabavam de receber a notícia da morte da tia e agora estavam cumprindo sua vontade. Um mês depois, essa jovem embarcou para Samoa. Quando o navio chegou à Bahia, era noite. Havia sal no ar. Não chovia, mas havia névoa sobre o mar. E ela realmente sentiu o que havia sentido um mês antes, só que agora havia realizado seu desejo. Todo esse relato é técnica. Quero te mostrar como colocar sua maravilhosa imaginação diretamente no sentimento do desejo realizado e permanecer nesse estado até adormecer. E eu te prometo, pela minha própria experiência, você irá manifestar o estado no qual adormecer. Se conseguir verdadeiramente se sentir dentro da realidade do seu desejo realizado e mantiver-se ali até cair no sono. Permaneça ali, até dar a essa experiência todos os tons de realidade. Dê a ela toda a vividez sensorial possível, e nesse estado adormeça suavemente, de uma forma que você nunca saberá, por meios que você jamais seria capaz de planejar. Você se verá atravessando uma sequência de acontecimentos que o levarão à realização do seu desejo. A primeira coisa a fazer, você precisa saber exatamente o que deseja neste mundo. Ao saber, crie a representação mais vívida possível daquilo que veria, tocaria e faria se estivesse fisicamente vivendo aquilo. Por exemplo, suponha que eu desejo uma casa, mas não tenha dinheiro. Ainda assim sei o que quero. Sem considerar limitações, crio uma imagem vívida dessa casa, com todos os detalhes que desejo. Então, naquela noite, ao deitar, entro em um estado sonolento, entre o despertar e o sono, e imagino que já estou nessa casa, que ao sair da cama, meus pés tocam o chão dessa casa, que ao sair do quarto, entro nos cômodos daquela casa imaginada. Enquanto toco os móveis e os sinto reais, enquanto me movo entre os cômodos dessa casa imaginária, adormeço profundamente nesse estado. E sei, de um modo que não posso explicar, que isso se tornará realidade. Já vi isso acontecer inúmeras vezes. Se eu desejasse uma promoção, perguntaria: quais seriam as responsabilidades a mais se eu recebesse essa promoção? O que eu faria? O que eu veria?
O que eu diria? Então, em minha imaginação, eu começaria a ver, tocar, fazer e falar como se já estivesse nessa posição. Se eu buscasse um companheiro de vida, perguntaria o que eu estaria fazendo que implicaria que encontrei essa pessoa. Por exemplo, se eu fosse uma mulher, usaria uma aliança. Pegaria minhas mãos imaginárias e sentiria a aliança no dedo. Sentiria e continuaria sentindo, até que ela parecesse sólida e real. E enquanto sinto minha aliança imaginária, que indica que sou casada, adormeço. Essa história está nos Cânticos dos Cânticos, ou Cântico de Salomão. À noite, em minha cama, procurei aquele que minha alma ama. Encontrei-o e não o deixei ir, até levá-lo à casa de minha mãe, ao quarto daquela que me concebeu. Se traduzirmos isso para a linguagem moderna e prática, seria: sentado em minha cadeira, sinto-me dentro da situação do desejo realizado, e não deixo esse estado ir embora. Mantenho esse sentimento vivo, e com ele adormeço. Esse é o quarto da mãe, o lugar da concepção, o lugar onde se dá nascimento à realidade. Poucos percebem esse poder extraordinário da imaginação, mas quando o homem o descobre, nunca mais volta a ser o mesmo. Ele não vive mais de forma reativa, ele passa a ser o causador da vida. O segredo está em centrar sua imaginação no sentimento do desejo realizado e permanecer ali. Pois na nossa capacidade de viver no sentimento do desejo realizado, reside nossa capacidade de viver uma vida abundante. A maioria tem medo de se imaginar como alguém nobre, importante e seguro de seu propósito. Isso porque, no momento em que começa a imaginar, a razão e os sentidos negam o que está sendo imaginado. Estamos presos a um impulso inconsciente que nos faz agarrar à realidade conhecida e resistir a tudo o que ameaça nos afastar do porto seguro, mas eu te convido a tentar. E ao tentar, você descobrirá a antiga sabedoria dos mestres. Eles nos contaram essas verdades em formas simbólicas, que nós interpretamos como história, quando, na verdade, são instruções práticas para criar a realidade. A imaginação nos conecta por dentro a um mundo de estados. Esses estados já existem agora, mas são apenas possibilidades enquanto pensamos sobre eles. Tornam-se poderosamente reais quando pensamos a partir deles. Há uma enorme diferença entre pensar sobre o que você deseja e pensar a partir do que você deseja. Quando ouvi falar pela primeira vez desse estranho e maravilhoso poder da imaginação, foi em 1933, em Nova York. Um velho amigo me ensinou. Ele abriu a Bíblia em João 14 e leu: "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também." Ele explicou que esse personagem central dos evangelhos era a imaginação humana, que a morada não era um lugar nos céus, mas o desejo. Se eu fizesse uma representação vívida do estado desejado e entrasse nele, permanecendo ali, eu o realizaria. Na época eu queria ir para Barbados, mas não tinha dinheiro. Ele me disse: "Esta noite, ao dormir em Nova York, assuma que está dormindo na casa do seu pai em Barbados." E eu tentei. Durante um mês, noite após noite, dormi imaginando estar em Barbados. No fim do mês, recebi um convite da minha família para passar o inverno lá. Em dezembro, embarquei para Barbados. Foi aí que descobri o Salvador dentro de mim. Aqui está um exercício poderoso. Reviva o seu dia, como você gostaria que ele tivesse sido. Revise mentalmente as cenas e reescreva os acontecimentos para que se alinhem com seus ideais. Suponha que tenha recebido más notícias. Reescreva a carta. Ou que não tenha recebido algo que esperava. Escreva a carta você mesmo e sinta que a recebeu. Um exemplo. Uma senhora da minha audiência, depois de aprender sobre a revisão, resolveu reescrever o relacionamento com a nora, que a havia afastado 2 anos antes. Ela escreveu mentalmente cartas da nora e do neto, expressando amor e perguntando por que ela não os visitava. Fez isso por 7 noites, sentindo as cartas nas mãos e lendo-as com emoção. No 8º dia, recebeu uma carta real da nora, com 2 cartas dentro, do neto e da nora, exatamente como havia imaginado. Essa técnica pode ser aplicada à saúde, relacionamentos, carreira, tudo.
A vida abundante que nos foi prometida já é nossa. Mas só quando reconhecemos o Criador como nossa imaginação, podemos vivê-la. Imaginação persistente, centrada no sentimento do desejo realizado, é o segredo de toda realização. Todo avanço do homem é feito pelo uso consciente e voluntário da imaginação. Por isso os poetas sempre exaltaram a imaginação controlada e vívida. Como disse William Blake, em teu próprio íntimo carregas o céu e a terra, e tudo o que vês, ainda que pareça externo, está dentro da tua imaginação, da qual este mundo mortal é apenas a sombra. Experimente, e você também provará que a imaginação é o Criador. Se esta mensagem ressoou com você, curta o vídeo, deixe seu comentário e inscreva-se. Cada gesto seu ajuda essa luz a alcançar mais pessoas